Olá, amados, a paz do Senhor entre nós, amém? Eu vou ler aqui com vocês o capítulo 1, um pouco dele, do livro de Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. E vou falar aqui como a gente deve aprender a falar a linguagem de Deus, tá? Se você ler lá em Marcos 11, do 22 ao 23, diz assim: Jesus nos disse: tende fé em Deus constantemente, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. O que é que Deus está nos ensinando aqui, através dessa leitura? Que a gente pode sim ter algum problema na nossa vida, não é isso? E a resposta muitas vezes está debaixo do nosso nariz. Pelo menos em grande parte. Não se crê, né, que alguém possa se viver em vitória sem estar bem informado do poder das palavras. Normalmente, quando a gente tem montanhas em nossa vida, né, ou problemas, a gente fala sobre esses problemas, né, sobre essas montanhas. Mas a palavra de Deus nos instrui a falar para essas montanhas, a falar para os nossos problemas, como a gente observa nas palavras de Jesus nessa passagem aqui. Ele diz, né? Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te, e não duvidar, mas assim crer, isso acontecerá, né? Então, a gente está falando sobre as nossas montanhas por aí, ou a gente está falando para as nossas montanhas? Vamos refletir, né? Se a gente está fazendo um ou outro. Porque quando Jesus disse para a gente falar a nossa montanha, para a nossa montanha, em fé, ele ordena que se erga e se lance ao mar. Isso é uma declaração fundamental, que pode até merecer um estudo. Em primeiro lugar, o que se fala para as montanhas, a gente deve pensar, o que é que a gente fala, né, para as montanhas em nossa vida? Os problemas em nossa vida. É óbvio que não é para lançar sobre elas a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus expressa em sua palavra. Veja lá em Lucas 4, né? Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto. Ele respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Ele repetia claramente assim, está escrito, né? E os versículos citados que vão de encontro às mentiras e decepções do diabo se seguem, não é verdade? Cada vez que Jesus falava está escrito e ele citava a palavra de Deus, o diabo se decepcionava, né? Porque não conseguia corrompê-lo. Então veja, é necessário que a gente persista. A persistência é um elo vital para a nossa vitória. Amém? A gente deve saber em que cremos e dedicar-se a conhecer mais a Deus até vermos resultado nele, não em nós, não na nossa força, mas em Deus. Veja, a obediência, o perdão, a fé e a perseverança são tão importantes na nossa vida e a gente não sabe. Não só obedecer e perdoar, mas também ter fé e perseverar, certo? A palavra de Deus aqui diz é algo poderoso e absolutamente necessário para vencer. A obediência, ela é muito importante. Veja, se uma pessoa pensa que pode viver em desobediência e ao mesmo tempo falar a palavra de Deus para suas montanhas e achar que assim vai ser vitoriosa, ela pode ficar profundamente desapontada. Porque Jesus demonstra claramente na passagem dele, né? Que deve ser considerado como um todo. No versículo 22, ele diz que a gente deve ter fé em Deus. Aí já no versículo 23, ele ensina a liberar fé falando para as montanhas. Já no versículo 24, ele fala da oração e da importância de orar crendo. Veja, e no versículo 25 ele diz, perdoe, né? Jesus manda perdoar. Aí no versículo 26 ele afirma claramente que se a gente não perdoar, também o nosso Pai
não perdoará as nossas ofensas. Ou seja, amado, não há poder nenhum em falar a uma montanha se o coração nosso estiver cheio de falta de perdão. E esse é um problema muito grave entre os filhos de Deus. Muitas pessoas, multidões que aceitam Cristo como seu Salvador pessoal, se decepcionam muitas vezes, aqui diz, né, ao tentar colocar em prática um dos princípios de Deus, enquanto ignoram os outros, né? Muitos querem só obedecer, mas não têm fé e não perseveram e não perdoam. E assim sucessivamente, não basta ter é o todo, certo? Todos eles. Então a obediência, ela é o tema central da Bíblia, tá? Para a gente terminar aqui esse áudio e entender que para muitos de nós a vida está um caos por causa da nossa desobediência. Veja, a desobediência pode ser resultado da ignorância ou da rebelião. E a única maneira de sair desse caos é a gente se arrepender e retornar à submissão e à obediência. Amém? Eu peço a Deus que nos abençoe e que nos traga esse arrependimento do que a gente precisa se arrepender, né? Reconhecer em Deus, para que a gente possa se submeter à obediência de Deus em nossa vida e poder viver, né, em poder, que a nossa oração ela surta efeito. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.